Aleluia. Você que trouxe Bíblia, abra ela lá em João capítulo 21. Evangelho escrito por esse apóstolo amado, aquele que se refere a si mesmo como o apóstolo a quem o Senhor o amava. Foi quem escreveu a carta, o livro de Apocalipse. No capítulo 21, no verso 15, diz assim a palavra: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que a estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: se você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Amém? Pai, nós te adoramos, Senhor, te louvamos, te agradecemos por esse momento. Estamos diante da tua palavra mais uma vez e te pedimos mais uma vez: fala conosco. O que nós precisamos, Senhor, está na tua palavra. A tua palavra que, quando é revelada, nós não erramos. É o que diz a tua palavra. Onde não há revelação divina, o povo se corrompe, se desvia. Mas nós estamos aqui diante da tua presença, Senhor, da tua soberania, reconhecendo que tu és aquele que era, que é e que há de voltar. Nos colocamos, Senhor, submissos debaixo da tua poderosa mão, debaixo, Senhor, da tua vontade, que ela seja estabelecida sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Hoje é um dia, nós estamos nessa temporada de verão, de muitas chuvas, todo dia, esse horário, praticamente todos os dias tem chovido muito, e isso impossibilita alguns irmãos de virem até a igreja. A gente sabe que alguns não têm condições de vir quando a chuva aperta, principalmente perto da hora do culto, dependem de uma motocicleta, de uma bicicleta, vêm a pé, enfim, não conseguem vir. E a esses a gente está ali gravando, e daqui a pouco a mensagem vai chegar até eles. Essa mensagem com certeza vai chegar a quem precisa ouvi-la. Mas a gente sabe também que tem aqueles que no momento de chuva dá uma ameaça, o tempo dá uma mudada, já é uma boa desculpa para não vir à igreja. A gente sabe também que isso acontece. Então, por isso eu glorifico a Deus pela sua vida, porque eu sei que você com certeza enfrentou obstáculos para estar aqui. Você teve dificuldades, não só a dificuldade climática, mas a gente sabe que quando nós estamos entrando num propósito de Deus, quando nós estamos dependendo de algo do Senhor e a gente se propõe a ouvir a voz do Senhor, nós temos oposição. Então, glória a Deus pela sua vida, porque você está aqui. E essa mensagem que eu vou pregar hoje é uma mensagem que ela mudou a minha história, mudou a minha vida, mudou meu entendimento. É uma mensagem que eu costumo trazê-la uma vez por ano. Uma vez por ano eu falo pontualmente sobre ela, até porque a igreja ela se recicla, muita gente nova chega, não ouviu a mensagem, e aqueles que já ouviram, como eu, que ouço ela há 7 anos, porque foi um tratamento de Deus que mudou a minha vida ministerial, me fez entender muitas coisas, ela nos traz de novo um entendimento, uma renovação, nos traz um alinhamento, nos coloca de novo no centro da vontade de Deus. E é uma mensagem que quando eu prego eu escolho, orientado pelo Espírito, dias como hoje, não grandes cultos, porque ela é para um povo específico, ela é para um grupo específico de pessoas, e eu sei que é com você que o Senhor vai falar em nome de Jesus. Então abre o teu coração, porque quando a gente entende a palavra de Deus, a gente pode viver uma revolução dentro de nós, e o Senhor faz muitas coisas.
a partir de nós. Eu sempre digo isso. Quando nós entendemos a palavra, entendemos o propósito, entendemos o que o Senhor nos chamou para fazer, nós começamos a fluir numa velocidade, numa dimensão extraordinária, por causa do Espírito de Deus que vai cooperando, que vai confirmando, que vai nos acompanhando e dando legitimidade àquilo que nós estamos fazendo, e no final nós nos surpreendemos. É um privilégio, eu sempre falo, é uma oportunidade que Deus dá a pessoas que o Senhor não depende delas. O Senhor não depende de mim, não depende de você. Se você me perguntar, se eu abrir mão do meu propósito de vida, o Senhor vai deixar de realizar o propósito dele na vida de pessoas? Não, não vai deixar de realizar. Se você ficar calado, socorro e livramento virá de outra parte. Essa é uma verdade. Só que o Senhor quer fazer através de você. Ele escolheu você. E eu escolhi ler esse texto porque esse texto mostra o primeiro princípio que eu quero falar sobre a visão de Deus conosco, a maneira que Deus age conosco. É uma maneira persistente, é uma maneira insistente. O Senhor insiste com você, o Senhor persiste conosco. Aquilo que Deus quer fazer na tua vida, provavelmente Ele já está insistindo, persistindo, e Ele sempre está acreditando e dando uma outra oportunidade, chegando até você de novo. Talvez essa noite seja mais uma noite entre tantas outras palavras, outras experiências que o Senhor já te falou, já insistiu, já persistiu, e hoje você vai ouvir de novo algo que já é recorrente na sua vida, mas isso é por causa da insistência do Senhor e da persistência que Ele tem com você, o amor, o tamanho do amor de Deus com a sua vida. Paulo, certa vez, quando pregou, dizendo para os coríntios, dizendo que ele não, acho que foi aos coríntios que ele disse que, ou aos gálatas, agora não me lembro bem ao certo, mas uma das suas cartas ele disse: falar de novo as mesmas coisas para vocês é segurança, para mim não é cansativo, e para vocês é segurança. Muitas vezes é pelo processo da repetição que a ficha cai. Comigo pelo menos foi uma repetição de aproximadamente 30 anos. Deus insistente. E nesses 30 anos, pontualmente, o Senhor vinha e falava as mesmas coisas. No início eu rejeitei, depois eu duvidei, depois eu me irei, até o dia que eu me entreguei. Glória seja dada ao nome do Senhor. E a minha oração é para que você também se entregue, porque Ele persiste, Ele insiste, Ele bate na porta, mas Ele espera que eu e você abramos essa porta. Tem que abrir, tem que dizer: Senhor, entra. Tem que dizer: Senhor, eis-me aqui. Tem que dizer: Senhor, usa-me. Tem que dizer: Senhor, eu vou, para onde eu irei? Insistência, persistência, esse texto mostra isso. Pedro, ele havia pecado. Você conhece a história de Pedro? Pedro, o Senhor insiste com ele desde o primeiro dia que o viu. Já mostra um foco do Senhor na vida dele. Alguém que Jesus viu, olhou e escolheu, assim como você. Não foram vocês que me escolheram, ele disse, foi eu que vos escolhi. Só que eu escolhi vocês para algo. Para quê? Para irem darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o nome do Senhor seja glorificado. E desde o primeiro momento, quando você lê os evangelhos, você vê que Jesus estava andando à beira da praia e havia muitos barcos. Nós não somos a única opção. A Bíblia não diz por quê. A Bíblia não fala que o barco de Pedro era melhor, o barco de Pedro estava mais próximo. A Bíblia não fala que era mais acessível. A Bíblia diz que o Senhor escolheu. Nós, quando olhamos para Pedro, a gente faz alguma análise e tenta chegar num porquê que o Senhor escolheu. A gente vê que Pedro estava lá lavando as redes, depois de um dia de uma pescaria improdutiva, de uma frustração. Mostra uma pessoa proativa.
O Senhor gosta de pessoas proativas, o Senhor se alegra com pessoas que não desistem. Provavelmente você tem muitos testemunhos para contar de momentos que você poderia ter desistido, mas resolveu dar mais uma oportunidade, resolveu tentar de novo. O Senhor ama isso em você, nunca perca isso, e especialmente utilize essa virtude no reino de Deus. Porque se tem uma coisa, meu irmão, que acontece conosco quando a gente realmente quer alguma coisa, a gente não desiste. O problema é que às vezes a gente foca toda essa energia em coisas que são inúteis, são transitórias. Quer comprar aquele tênis da vitrine, não desiste, nem que ele faça em 28 vezes de 60% do salário, mas ele vai comprar. Quando a gente quer, a gente consegue, a gente vai atrás. Essa proatividade é excelente, porém ela tem que ser usada no reino de Deus. E quando o Senhor viu aquilo em Pedro, o cara que estava frustrado, ele olhou para ele e disse: Pedro, afaste o barco. E Pedro poderia ter dito não, mas ele foi e afastou e colocou, e Jesus pregou, e ali já mostra Jesus olhando para ele de uma maneira especial, com insistência. Depois Jesus fala para ele, parece que puxa um pouco mais essa virtude que ele tinha. Depois que terminou de pregar, a Bíblia diz que o Senhor olha para ele e falou: vai para um lugar onde é mais fundo, onde as águas são mais fundas, e joga novamente a rede. Pedro fala para Jesus: mestre, eu já joguei a rede a noite inteira, como quem diz, eu sei, eu entendo de pesca, a gente já pescou aqui várias vezes, e eu sei como é que é pescador frustrado, eu pesco com o pastor Marlon sempre naquele lugarzinho, nunca pega nada, mas aí, não, mas é aqui, eu já pesquei a noite inteira, vamos para lá, e está sempre mudando, é uma confusão. Jesus tem paciência conosco, ele insiste. 1-0, já pegou. E aí ele diz: mas debaixo da tua palavra, eu vou. E ele faz uma pescaria maravilhosa. E depois disso, Jesus de novo pontua, fala algo com ele, diz: Pedro, agora larga isso aí, vem após mim, porque eu farei você pescador de homens. E Pedro larga tudo e vai. Só que Pedro peca. Pedro peca quando Pedro abandona Cristo, quando Pedro nega Cristo, quando ele diz que vai fazer, e o Senhor diz: Pedro, ainda hoje tu me abandonarás, tu me negarás, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E de fato aquilo que Jesus declarou aconteceu. E Pedro agora pecou, negou Cristo. Sabe o que aconteceu com ele? Para a religião ele já não servia mais. Talvez até para os apóstolos que andavam com ele já não servia mais, porque Pedro até ali era uma referência. Pedro foi quem Jesus olhou e falou: para ti eu vou dar as chaves do reino de Deus, o que tu abrires está aberto, o que tu fechares está fechado, o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Falou para Pedro. Mas agora Pedro nega. Já não servia mais para muita gente, só que o Senhor continuou insistindo nele. Talvez você já não sirva mais para muita gente, para muitos sistemas. Talvez as pessoas já te criticam demais por erros que você cometeu. Não se trata aqui de transferir responsabilidades, e isso é uma coisa que nós também devemos refletir sobre isso. O pior mal do cristão é quando ele transfere responsabilidade. É quando o culpado sempre são os outros. É quando eu erro, mas eu erro porque tem um fator de um terceiro. Alguém produziu, alguém me incentivou. Não. Se você errou, saiba de uma coisa: o Senhor não desistiu de você. Se você cometeu um erro grave, ainda que seja negar a tua fé, negar o Cristo que você ama, porque Pedro amava, mas diante daquela situação ele cometeu um delito grave. Ainda que você tenha tomado uma atitude assim que hoje te envergonha, saiba que o Senhor continua te amando. Dom e chamada é irrevogável. Só que precisa ser feita uma coisa: confessar e não se justificar. Às vezes nós erramos nisso, nós chegamos nos justificando para o Senhor, e o Senhor quer que nós confessamos. A Bíblia diz: confesse. Confessar é reconhecer: Senhor, errei mesmo. A culpa não é de ninguém, não é do outro, não é, sou eu sei exatamente onde é que foi que eu caí, me perdoa, me ajuda.
Só que o Senhor não desiste, porque talvez você não tenha tido essa luz ainda, mas ainda assim o Senhor está na porta batendo. Quando Jesus ressuscita, a Bíblia diz que Jesus fala para Maria Madalena, ele diz a ela: vá dizer aos meus apóstolos e a Pedro. Você vai ler isso. Vá dizer aos meus apóstolos e a Pedro que eu ressuscitei e que eu estou indo adiante deles e vou encontrar eles na Galileia. O que Jesus estava fazendo ali? Insistindo, persistindo, deixando claro para um homem envergonhado, para um homem que tinha negado, para um homem que amargamente chorou, diz a Bíblia. Quando ele se ligou no que ele fez, ele saiu para chorar com amargura, ele estava amargurado. O texto não diz, mas provavelmente quando ela chegou diante dos apóstolos, ela disse: ele ressuscitou como? Não acreditamos. Não, ele ressuscitou e ele está dizendo que vai adiante de vocês para encontrar vocês. E Pedro, ele mandou te falar especialmente: você não pode faltar. Você não pode faltar, meu irmão. Jesus marcou essa noite para dizer para você que você não pode faltar. Ele já está indo na frente: eis que vou preparar lugar, e quando eu estiver pronto, eu voltarei, para que vocês estejam comigo aonde eu estiver. E hoje o Espírito Santo está dizendo para você: ei Pedro, ei João, ei Maria, você não pode faltar, você também estará lá. Eu também ressuscitei por você, apesar dos pesares, eu também ressuscitei por você. Eu marquei essa noite para insistir, para persistir, para mais uma vez bater na porta do teu coração com a minha graça insondável e dizer: eu quero que você também esteja onde eu estiver. Essa é a palavra do Senhor. O Senhor insiste e persiste. Então ele vai a Pedro e ele, agora mais uma vez, ele ressuscitou e continuou, e encontrou Pedro naquele dia, e Pedro foi, mas ainda assim Pedro continuava culpado. Coisa triste é o sentimento de culpa, de remorso, de vergonha, de condenação que a gente sente, e está claro, o Senhor está conosco, está na nossa vida, se manifesta, revela o amor dEle, mas ainda assim a gente se sente constrangido pelo mal que nós fizemos, e a gente continua fugindo de Deus, porque Pedro continuou fugindo. Ele viu Jesus ressuscitado, mas ele continua fugindo. João 21 é um reencontro dele com Cristo já ressuscitado. Jesus apareceu a eles, entrou pelas paredes da casa com as portas fechadas, mostrou as mãos, mostrou os pés, mostrou a sua lateral, mostrou que estava vivo, comeu com eles, deu a eles instruções, pregou o Evangelho novamente. Jesus passou 40 dias pregando o Evangelho. Eu não sei em que dia que isso aconteceu, entre o primeiro e o 40º, mas no meio do caminho, Pedro olhou para os discípulos e disse: eu vou pescar. Como quem diz: ele já não dá mais para mim, eu errei demais, eu não posso, eu não tenho condições. Só que nunca será por causa da tua condição, do teu mérito e da tua possibilidade. Sempre foi e sempre será por causa da graça. Sempre foi e sempre será por causa do favor imerecido. Desde o primeiro dia lá atrás, os 3 anos e meio atrás, quando ele estava lavando redes, preparando tudo para ir numa próxima pescaria, desde aquele dia foi pela graça do Senhor, e a graça continua sendo derramada dia sobre dia, todos os dias nós somos alvos da misericórdia e da graça do Senhor sobre a nossa vida. Se apodere dessa graça, usufrua dessa graça, tenha responsabilidade com essa graça, mas quando errar, clama a esta graça, porque esta graça é uma pessoa, é Jesus Cristo. João foi quem escreveu na sua primeira carta, dizendo: filhinhos, eu escrevo para que vocês não pequem. Não é para pecar, porém, se pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo.
não é para pecar, mas se pecar, busca, porque Ele vai te justificar, te limpar, te lavar de todo o pecado. Pedro ainda estava culpado, e Pedro diz: eu vou pescar. Só que Pedro foi chamado para liderar, como você também foi. Se convença de uma vez por todas, você é um líder espiritual, um embaixador de Cristo, alguém que é chamado para influenciar e governar a terra, e a influência já está em você, você já tem capacidade de influenciar, e você já está fazendo isso, positivo ou negativamente. Porque o dom, uma vez que é dado, não é retirado, a gente usa, seja para o bem ou seja para o mal, mas nós vamos usar. Se você pegar um bandido que comete crimes de estelionato, o famoso 171, engana as pessoas, não se engane, ele faz isso utilizando um dom que Deus deu. Não foi o diabo que deu, o diabo não dá nada para ninguém, o diabo rouba, mata e destrói. O problema é que o diabo utiliza o dom dele para promover o mal. Mas é um dom de quê? Um dom de convencimento, um dom de palavra, um dom de olhar para você e vender uma coisa que não existe e você acreditar naquilo. É um dom utilizado para o mal que vai ter que chegar diante do Senhor um dia e prestar contas, porque a Bíblia é clara: ao homem está destinado a morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo, não tem outra chance, é aqui. É aqui. Mas são dons. Você tem um dom. Que esse dom seja utilizado para glorificar o nome do Filho, do Senhor Jesus Cristo na sua vida. Você tem um dom da palavra, o dom da luz do Espírito brilhando em você, não se pode esconder. Uma casa edificada sobre uma montanha. Jesus falou: vocês são sal, porém se o sal perder o sabor, não presta para mais nada senão ser pisado pelos homens. Você é sal, você tem tempero e sabor nessa terra, para dar equilíbrio. Pedro, ele já tinha isso, Jesus já tinha dado. E quando ele diz: nós vamos pescar, eu vou pescar, 3, 4 já levantaram com ele na hora. Cuidado com o que você fala. Toma cuidado no dia mau, no dia quem sabe que você não está muito bem, no dia que quem sabe você precisa se trancar no quarto e falar com o Senhor. Eu e você temos que ter a responsabilidade nesse dia, fechar a boca, porque quando a gente fala, a gente influencia. Quando a gente fala, a gente pode contaminar. A nossa palavra tem poder sobre a vida e sobre a morte, foi o Senhor quem garantiu isso para nós. E nós comeremos do fruto daquilo que lançarmos. Às vezes nós falamos porque nós deixamos com que aquele momento ruim, e depois nós não temos mais o tempo de voltar atrás, e contaminamos alguém sem nem perceber, porque nós somos líderes nessa nação, líderes da igreja de Cristo, embaixadores. Pedro, quando disse: eu vou pescar, em outras palavras ele estava dizendo: eu vou voltar para fazer o que o Senhor já me disse que não era mais para eu fazer. Ele levou 3 apóstolos com ele, que caminharam com Cristo. 3, 7. Levou uma galera com ele, levou quase todos. Quando ele resolveu dizer: eu vou pescar, Jesus disse a ele: você não será mais pescador de peixes, você será pescador de homens. Jesus tirou ele do ofício de pescador, há 3 anos e meio atrás havia tirado. Mas quando ele diz: eu vou voltar a fazer o que o Senhor não quer mais que eu faça, ele levou com ele metade dos apóstolos. E Jesus o que fez? Mandou fogo dos céus. Jesus deixou eles passar um trabalhinho. Passaram uma noite inteira e novamente não pescaram nada. Passaram uma noite inteira e talvez a noite inteira pescando, tentando pescar e não pescando nada, vivendo as mesmas coisas que viveram há 3 anos e meio atrás, que haviam vivido. Talvez começaram a conversar: vocês lembram daquele dia? Foi mais ou menos parecido. Foi um dia de frustração. Quem sabe metade da metade que estava com ele já pensou: acho que eu vou esperar só amanhecer para pular na água e ir embora, porque eu errei, tem que voltar.
Ele deixou eles ali. Só que quando amanheceu, quem é que estava na praia? A insistência e a persistência de um Deus que não desiste dos seus. Quando amanheceu, Jesus estava na praia. E perguntou, e falou com eles, e disse: lance a rede do outro lado. E eles lançaram, e quando pegaram tal quantidade de peixes, eles reconheceram, porque o método do milagre foi o mesmo, então não tinha como não reconhecer. Eles viram de longe, mas eles sabiam, porque Jesus, quando se manifesta, Ele deixa claro que Ele é Ele. Vieram arrastando, trazendo os peixes, pegaram 153 grandes peixes, diz a palavra do Senhor, e a rede não se rompeu, porque aquilo que você pega em Cristo, você não perde. Pedro pulou na água, e a Bíblia diz que ele veste a capa e pula na água. A lógica é tirar a capa e pular na água, mas ele veste a capa e pula na água. Porque capa tem um significado, capa é ministério. Capa é o chamado sacerdotal, é o ofício. Os homens eram reconhecidos pelas suas capas. O mendigo, aquele que dependia da ajuda das pessoas, o doente, eles usavam capas que destacavam, que diziam quem eles eram. E Pedro também carregava uma capa de apóstolo, uma capa de discípulo de Cristo, e ele pega essa capa, veste ela e se joga na água. Água é sinônimo de palavra. Eu vou voltar para o lugar onde eu nunca deveria ter saído, para o centro da vontade do Senhor, para a palavra de Deus, para o ministério que Ele me deu, para os talentos que Ele me deu. Eu tenho que mergulhar nesse oceano, mergulhar fundo, sem dar pés, e deixar com que Ele me leve na sua graça até o Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da minha fé. Ele pula do barco na água em direção a Jesus. Preguei aqui nessa semana de domingo, no domingo no início da semana. Deixemos para trás tudo que nos atrapalha e o pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Foi isso que ele fez. Ele pulou do barco, que já não deveria mais ser o seu, que já não deveria ser mais a vida dele, mas que ele resolveu voltar. O Senhor está dizendo hoje para você: o que me desagrada é você retroceder. Se eu te tirei de determinados lugares, não retroceda, porque você não foi chamado para retroceder, mas para viver avançando de fé em fé, com os teus olhos fitos no autor e consumador da tua fé. Jesus Cristo é o nome dele. Jesus. Pula nesse oceano hoje, meu irmão. Mergulha hoje nesse lugar, onde a tendência é você ir até não dar mais pé, até o momento em que as correntezas, as águas te levarão, e te levarão para o lugar que você tem que estar. Mas veste a tua capa hoje, pega tudo que o Senhor te deu, coloca, não deixa nada dentro do barco, o que Ele te deu pega, pula. Você vai chegar nessa praia, você vai se encontrar com o Senhor Jesus. Jesus estava ali, esperando, e Jesus já estava esperando, diz a Bíblia, com peixe assado na brasa. Meu Deus, se é um fariseu, estava esperando com um chicote na mão. Se é um religioso, estava esperando com uma cartilha da doutrina. Jesus estava esperando com aquilo que ele foi pescar, que não era para pescar, e ele estava esperando já assadinho, pronto. Um Deus que nos alimenta, que nos sustenta, que nos sustém, diz a palavra. Em torno da fogueira, já para ele se secar, para ele se sentir confortável, comeram. Os discípulos chegaram, conversaram, comeram, provavelmente celebraram, fizeram festa, pediram perdão, disseram: Senhor, não, tá bom, não vamos mais para lá pescar. Talvez Jesus teve ali mais um momento de instrução, de ensino. É a característica dele, ele é o mestre dos mestres. E quando tudo passou, talvez Pedro
já estava se preparando para ir embora com os outros apóstolos, com os outros discípulos, talvez já arrumando as coisas. Jesus de novo foi lá e insistiu e persistiu: Pedro, vem cá. Agora é um particular que eu quero ter com você. E isso muitas vezes acontece conosco. Jesus está falando com todos, mas de repente Ele para e tem um particular conosco. Estamos num ambiente de culto, onde o Senhor está, onde o Espírito está se movendo, a palavra é multiforme, o Espírito se move com liberdade sobre todos, mas de repente, em algum momento da mensagem, do culto, da oração, em algum momento o Senhor Jesus te para, te pega no particular e diz: agora é eu e você. É a insistência e a persistência de um Deus que não desiste de nós. Quantas vezes, quem sabe, você já teve experiências nesse sentido? De estar num culto, de estar rodeado por uma multidão, de ver Deus agindo na vida de todo mundo, mas de repente é com você que Ele para, te chama e tem um particular. É porque Ele te escolheu para fazer algo diferente nessa terra. Ele pode fazer sem você. Se você não quiser, Ele vai fazer sem você. Mas Ele está insistindo para que seja com você. Ele está desejando que seja com você. Eu não sei quanto tempo está levando isso. Quantas vezes o Senhor já falou. Mas em algum momento Ele novamente volta e diz: vamos, eu ainda não desisti. Eu não gosto de ser o pregador da catástrofe, de pregar mensagens que colocam medo. E o que eu vou falar agora não é, pelo amor de Deus, não é para te lançar uma praga e para você sair daqui com medo, mas é só para a gente refletir. A Bíblia diz que nós não temos controle nem sobre os fios de cabelo da nossa cabeça. A Bíblia diz que nós não podemos controlar 5 minutos à frente. Nós não sabemos o que é o dia de amanhã, nós só temos o dia de hoje. Muitos ouviram as palavras, a mesma que eu e você estamos ouvindo. Eu já me perguntei muitas vezes ao Senhor, já me peguei orando ao Senhor, perguntando: Senhor, por quê? Por que eu? Por que naquele dia eu não morri? Por que naquele dia? Quantos livramentos? Você já parou para pensar e para trazer na tua memória quantos livramentos o Senhor já te deu? Livramentos de vida mesmo? Livramentos de armadilhas? Livramentos, quem sabe, de coisas que, se o Senhor não tivesse intervido na tua vida, você estaria colhendo uma consequência para o resto da tua vida, e o Senhor interveio e te salvou e te libertou. E eu já me perguntei ao Senhor: Senhor, por que comigo foi assim e outros não foi? Por que outros que também tinham chamado, por que outros que também tinham ministério, por que outros que também o Senhor havia colocado algo neles? Quantos jovens que morreram, que perderam as suas vidas, que se destruíram? Sabe qual foi a resposta do Espírito para mim? Eles também tiveram oportunidades. Todos nós em algum momento teremos a oportunidade. Todos nós, o Senhor também traz a oportunidade. Só que o que o Senhor precisa fazer tem um tempo determinado para ser feito. Na minha vida eu entendo que quando eu comecei a exercer o que o Senhor me chamou para exercer, hoje, pelo tempo, pela intensidade, por tudo que tem acontecido, no dia eu não sabia, mas hoje eu entendo que aquele dia era a minha última oportunidade. Não foi numa igreja, não foi num culto, foi dentro de casa, numa oração com uma Bíblia aberta, quando eu disse: Senhor, e aí? O que tu queres que eu faça? E eu recebi essa palavra que eu disse a você: se você ficar calado nessa hora, socorro e livramento virá de outra parte, mas o teu chamado termina aqui. Quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou onde você está. E eu entendi que
todo aquele furacão, aquela tempestade tinha um propósito. E aprendi ali que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados de acordo com o seu propósito. Talvez você esteja vivendo um furacão, uma tempestade, um grande problema. Eu não estou aqui declarando que hoje é a sua última oportunidade. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero que você entenda é que é mais uma grande oportunidade. E que o dia de amanhã não sabemos, porque a Bíblia diz: quando os dias forem bons, aproveite-os, quando forem maus, considere-os, porque o Senhor faz tanto um quanto o outro, para que o homem não saiba nada sobre o seu futuro. Porém o Senhor sabe sobre o nosso futuro. Ele disse que todos os nossos dias estão escritos no seu livro, antes de cada um deles existir. Mas a vida é feita de escolhas, sim. E o que eu percebo é que o que Deus está fazendo na terra está acelerado. E para que você usufrua e viva tudo o que você precisa viver no Senhor, e que Ele faça tudo o que Ele pode fazer através de você, você não tem ideia do potencial que Deus colocou dentro de você. Você precisa dizer sim. Eu não quero dizer que essa é a última, mas eu quero dizer que essa é uma grande oportunidade. Porque se o Senhor marcou essa noite para nós estarmos aqui falando disso, é porque hoje é uma grande oportunidade. Um Deus que não desiste, um Deus que insiste, está te chamando para um particular, um pessoal, no meio de tanta gente. O Senhor está falando com alguém aqui especialmente. Pedro, tu me amas? Pedro disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro sempre amou, como você também ama. Eu não tenho dúvida de que você ama o Senhor. O Senhor faz essa pergunta retórica. O Senhor sabia que Pedro o amava. Só que quando nós amamos ao Senhor, nós temos uma responsabilidade com esse amor. E quando Pedro diz: Jesus, tu sabes que eu te amo, Jesus disse: então cuida dos meus cordeiros. Porque o amor de Deus sobre as nossas vidas faz com que nós sejamos transmissores desse amor. Jesus falou: aquele que me ama me obedece. João escreveu: e nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Por que não são pesados? Porque os seus mandamentos são amar a Deus e amar ao próximo. É só isso. Toda a lei resume-se nesses dois mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo. João, quando escreve a sua primeira carta, ele diz que aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Porque não se pode dizer que ama um Deus que não se vê, não amando ao seu irmão a quem ele vê. Então Jesus está dando ali agora a ele uma instrução. Jesus falou: aqueles que me amam me obedecem. Certa vez, Jesus estava ministrando para uma multidão, e a sua mãe e os seus irmãos chegaram. E alguém gritou: a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora. Jesus disse: quem são os meus irmãos? Quem é a minha mãe? E apontando para os discípulos, ele disse: aqui está a minha mãe, aqui estão os meus irmãos e as minhas irmãs. Porque aqueles que obedecem à palavra de Deus, estes são os meus irmãos, minhas irmãs e minha mãe. Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, eu sei que tu me amas, mas o teu amor por mim precisa se manifestar. Cuida dos meus cordeiros, cuida das minhas ovelhas. Ele pergunta por 3 vezes, e 3 vezes Pedro responde. Na terceira Pedro ainda fica chateado, mas Jesus pontua novamente e diz: cuida. Tem alguém para você cuidar. Hoje o Senhor está dizendo para você: tem alguém para você cuidar. Tem alguém
que vai ouvir o que você precisa falar. Tem alguém, talvez seja um amigo, talvez seja um pai, uma mãe, um irmão, um filho, uma filha, um colega de trabalho, talvez seja alguém aí do teu lado, talvez seja alguém na igreja, talvez seja alguém que você vai encontrar, talvez seja alguém que você não conhece, mas qualquer pessoa que você encontrar é alguém pelo qual Jesus morreu. E Jesus está dizendo: cuida, cuida. Até entender isso, eu tinha raiva de muita gente. Eu já contei muitas vezes assim nos bastidores, mas eu vou falar aqui publicamente. O que o Senhor mais tratou em mim, quando o Senhor me regenerou, foi a minha amargura que eu tinha contra a igreja. Contra a igreja, vocês. Eu não tinha ódio, mas eu tinha uma amargura dentro do coração. Porque até eu entender o projeto de Deus na vida do meu pai, na vida da minha família, eu tinha a igreja como uma ladra da presença do meu pai. Como alguém que consumia, como alguém que tirava ele dentro de casa. E a minha maior bronca não era pelo fato dele não estar em casa, poder estar comigo e não estava, porque eu sabia que aquilo alegrava ele. O que me dava amargura no coração e revolta era as ingratidões, as desonras, porque só quem é pastor ou quem convive com família de pastores sabe o quanto. Mas eu não entendia que Jesus falou que era assim mesmo e que não era para nós nos entristecermos. Eu não entendia isso. Então quando o Senhor me chamou, a primeira coisa que Ele tratou no meu coração foi algo que me surpreendeu, me deu uma confusão, porque Ele não disse que Ele ia fazer, Ele pegou e fez, e aquilo me provocou uma confusão. Quando eu sentei para orar ao Senhor, quando eu sentei para falar com o Senhor, o que me levou a orar foi porque o povo que eu olhava e eu sentia amargura contra eles, de repente o Senhor colocou um amor por essas pessoas dentro do meu coração. Eu comecei a olhar para pessoas que eu nem cumprimentava e o sorriso saía. E aquilo me chocava porque eu olhava com amor, eu sentia amor por alguém que há uma semana atrás eu não podia nem ouvir falar o nome. E eu pensei: Senhor, o que é isso? Será que é um conflito, é resultado do luto, desequilibrado emocionalmente? Se for, arranca tudo isso. E o Senhor falou comigo: a primeira coisa que eu faço na vida de alguém é colocar amor dentro do coração dela por pessoas. Não existe ministério se não houver amor. Não existe crente que não ama. Não existe cristão que tem ódio de pessoas. Isso não existe, não combina. Jesus na cruz em relação àqueles que estavam contra Ele, disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. A primeira coisa que o Senhor vai fazer com você hoje é colocar amor dentro de você por pessoas que, quem sabe, você não consegue conviver. É uma evidência clara do Espírito Santo. E a minha oração hoje é que isso comece. Não estranhe se você começar a amar pessoas que não te amam, pessoas que você não amava até aqui. Se você começar a ter paciência, misericórdia, compaixão, gente que você pode pisar na cabeça e de repente você vai estender a mão a partir de agora, em nome de Jesus. Gente que Deus vai colocar na tua mão, na palma da tua mão, para você fechar e esmagar, e você vai entregar um pedaço de pão e um copo de água, em nome de Jesus. Essa semana ainda eu tive uma reunião com uma pessoa muito influente, muito importante na cidade. E ela, enquanto eu falava com ela, ela me disse sobre algumas coisas pessoais que eu vivo. Ela disse: você está preparado? Porque quando a coisa virar, você vai precisar arrancar a cabeça fora. E eu olhei para ela e falei assim: tem gente que me chama de romântico, porque até hoje eu olho e eu não consigo sentir raiva. Eu já até tentei, mas eu não consigo. E se vier na minha mão, eu creio que eu tenho que fazer o que o Senhor mandou fazer. Se o teu inimigo tiver fome, dele de comer.
Se teu inimigo tiver sede, dele de beber, porque fazendo assim você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. A única forma de ele se converter genuinamente, o teu adversário, aqueles que se levantam contra você, é esperarem de você o mal e tomarem como resposta o bem. Isso é como colocar carvão aceso sobre a cabeça. Sabe o que é isso? É a pessoa ir para casa pensar, o que deu nele? O que deu nela? Eu estava na mão dele, eu estava na mão dela, ele podia ter me destruído. Se fosse eu, não daria chance. Nesse momento, a Bíblia diz que o amor é maior do que qualquer outra coisa. O amor liberta, o amor purifica, o amor transforma. O Senhor hoje está insistindo com você, tu me amas? Tu me amas? Então cuida das minhas ovelhas. Tu me amas? Pastoreia o meu rebanho. O meu rebanho está pela terra, o meu rebanho está espalhado por todo mundo. Você pode sair daqui, pegar um avião e ir para Nova York, entrar lá no Starbucks da vida, tomar um cafezinho. Quando você for pagar no caixa, ali está alguém que o Senhor morreu por ela, e você pode ser um instrumento de Deus na vida daquela pessoa. Davi disse, para onde eu irei que lá tu não estejas? Aonde nós formos, para onde nós caminharmos, em qualquer lugar do mundo, onde nós encontrarmos alguém, ali está alguém que o Senhor morreu por ela. Ainda que não aceite, ainda que não queira, ainda que negue, mas o nosso papel não é julgar, o nosso papel é salvar. O nosso papel é acreditar. Jesus disse, eu não vim para condenar, mas vim para salvar. A igreja não está na terra para apontar, para julgar, para condenar, para determinar quem vai e quem não vai, para escolher quem vai e quem não vai. A igreja está na terra para pregar o evangelho a todas as pessoas, diz a palavra do Senhor. Vai e cuide. Aqui tem tudo a ver com a grande comissão, quando Jesus disse, foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. A recompensa é que não é muito boa, porque Jesus falou, façam tudo isso, aí tem uma recompensa, e eu estarei com vocês por todos os dias, até o fim dos tempos. A recompensa de quem ama é andar com Jesus do lado, todos os dias, até o fim dos tempos. Não importa onde você vá, Jesus está com você. Vão por todo mundo e façam discípulos. Vão por todo mundo e preguem. Por que eu disse que essa mensagem é uma mensagem que eu prego uma vez por ano, e que é muito importante eu falar sobre isso, e sempre falo, porque eu creio que Deus me fez um pastor evangelista, mais evangelista do que pastor ainda, alguém que prega, que proclama o evangelho, e o Senhor nos deu um ministério evangelístico, e trouxe pessoas para dentro desse ministério, para quê? Se não para evangelizar. Se fosse para outra coisa, tem tantos outros ministérios, a Bíblia diz, há diferentes dons, diferentes formas de atuar, diferentes ministérios, há várias formas, o Espírito é o mesmo, efetuando tudo em todos, mas aqui o Senhor nos uniu para que nós sejamos pregadores do Evangelho. E não se trata de subir na tribuna e falar. As maiores mensagens que eu já preguei na vida não foram aqui. Desde que o Senhor, há 7 anos atrás, me trouxe esse entendimento, não tem um dia que eu passe sem falar de Jesus para alguém. Seja num lugar, num telefone, numa mensagem, num aconselhamento, numa palavra. Dificilmente uma semana que não seja feita uma visita, num hospital, num asilo, em algum lugar. E não pense você que eu saio caçando. Aonde é que eu vou hoje? Não, meu irmão. Quando você disser sim para o Senhor, Ele vai te estabelecer e vai te guiar por todos os lugares onde você deve andar. Não se trata de você sair procurando, se trata de às vezes você dizer ao Senhor, hoje dá um tempo para mim.
Dá um tempo para mim, talvez você vai dizer, porque Jesus falou, grande é a obra, poucos são os trabalhadores. Vocês dizem, daqui 4 meses haverá colheita, mas eis que eu digo a vocês, levantem os olhos e vejam, os campos já estão brancos para a colheita. Não falta trabalho, falta gente que olhe para o Senhor e diz, Senhor, eu te amo, e eu vou apacentar as tuas ovelhas, eu vou pregar a tua palavra. Jesus disse, vão por todo mundo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Você pode até querer ser, pode até gostar mais de ser uma pessoa caseira, de não querer sair mais do que do portão da tua casa. Você tem essa opção, é uma decisão. Mas o Senhor quer te dar o mundo. Se você quiser ir ao mundo, o Senhor vai te levar. O Salmo 2 diz, pede-me, e eu te darei as nações como herança, e até os confins da terra como tua propriedade. O mundo é o teu quintal de casa. Aonde nós formos, aonde nós passarmos, pregando com a vida, pregando com o comportamento, pregando com o amor principalmente, pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. A função do convencimento é do Espírito Santo, mas Ele está levantando pessoas, meu irmão. As grandes revoluções que o Senhor fez na terra, nas famílias, nos lugares, o Senhor escolhe um. O Senhor escolhe uma pessoa para começar algo que muda a história. Você é essa pessoa. Você é essa pessoa. A tua maior recompensa vai ser aquele dia que você, quantas vezes, meu Deus, quantas vezes, quem prega aqui sabe, a gente sai do altar pensando, Senhor, tem misericórdia de mim, foi um caos, e você sai triste, pensa em desistir, mas é comum, isso é comum para todo pregador. Passam-se às vezes meses, de repente você ouve, naquele dia, quando você falou aquilo, o Senhor fez isso na minha vida, e a vida foi transformada. O poder da palavra de Deus, que se manifesta através dos canais do Senhor nessa terra. Muitos dias, quem sabe, você estará triste, angustiado, com dificuldades, porque ser um portador das boas novas não significa estar livre de passar por tribulações. Mas a palavra do Senhor diz, a maior felicidade em dar do que receber. Pode ter certeza, que de repente você vai ouvir alguém dizer, naquele dia, aquele abraço, aquele ouvido que você emprestou, aquela palavra que você deu. Jesus falou, vão e preguem a todas as pessoas, por onde passar, quem crer será salvo, e estes sinais acompanharão aqueles que crerem. Irmão, que poderoso é, por onde você passar, sinais te acompanharão, em meu nome expulsarão demônios. Quando Jesus fala isso, Ele não fala aleatoriamente, é a primeira coisa que acontece na vida daquele que se entrega ao Senhor e crê no seu nome. O diabo para de ter legalidade, legitimidade, poder de perturbar a tua vida. Às vezes a gente vê gente que diz que anda no Senhor, mas está mais apanhando do diabo do que celebrando a vida com Cristo. Dá mais honra, fala mais, perde mais tempo para falar do inimigo do que para falar do Senhor. Jesus disse, aqueles que estão em mim, sinais os acompanharão, e o primeiro sinal é que em meu nome vocês expulsarão demônios. Aquele diabo que está tentando destruir a tua família, declara pelo poder do nome de Jesus agora, você crê no Senhor Jesus? Quem aqui crê no Senhor? Então você tem a autoridade do nome de Jesus na sua vida. Não se cale diante do mal. Você vai declarar pelo poder do nome de Jesus que ele se cale e saia, e ele vai se calar e vai sair em nome de Jesus. É o primeiro sinal, meu irmão. Jesus disse, vigiem e orem.
Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não se trata de subestimar. A gente sabe que o mal anda ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar, mas é quem ele pode tragar. O Senhor quer que você ande vigilante, mas sem medo, porque o verdadeiro amor expulsa todo medo, lança fora todo medo. O verdadeiro amor está com você. Não há inferno que se levante contra a sua vida. Jesus falou: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Você é a igreja do Senhor Jesus. Sai e prega, meu irmão. Vai e viva o evangelho na plenitude. Seja um portador. A Bíblia diz: como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Vá, caminhe pelo mundo pregando o evangelho. Os sinais estão acompanhando você. Inferno nenhum vai destruir a sua vida. Falarão novas línguas. Eu quero orar para que, se você não seja batizado com o Espírito Santo ainda, que hoje seja uma noite onde o Espírito de Deus venha sobre você. Jesus falou: e vocês falarão uma nova língua. Uma nova língua, Paulo explicou, ela serve para edificar a si mesmo. Porque aquele que fala numa língua edifica a si mesmo. Às vezes eu vejo as pessoas criticando o batismo com o Espírito Santo. É porque Paulo certa vez escreveu que aquele que profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, porque Paulo estava falando sobre buscar dons que visam o bem comum, que nós devemos fazer isso. Quando eu estou aqui em cima pregando a palavra, é melhor que eu profetize, porque aquele que profetiza assim faz para encorajar, edificar e consolar a igreja. Um dom utilizado para o bem comum é maior do que outro dom que usa só para vocês. Porém, não descartou a importância do dom de línguas. Por quê? Porque aquele que fala numa língua edifica a si mesmo. Está fraco? Quantas vezes, meu irmão? Raramente você vai ver, a não ser quando o Senhor me pega assim. Às vezes eu falo em cima do altar, mas aqui eu prefiro priorizar o dom da profecia. Mas quantas vezes eu cheguei angustiado, entristecido, abatido, até para pregar, e enquanto o louvor começou a adorar, comecei a falar em línguas com o Senhor. E no falar em línguas é como se ligasse um botão, uma injeção de ânimo, de esperança. Você é batizado em línguas? Você já foi batizado com o Espírito Santo de Deus? Se você já foi, há quanto tempo você não fala? E por que você não fala? Dom é para ser gasto. Dom é para ser exercitado. Você vai começar a falar, você vai começar a se edificar, você vai começar a se alegrar, você vai começar a se fortalecer, e de repente o Espírito te pega e você vai viver uma renovação, e aquele pavio que fumega é incendiado pelo sopro, porque Jesus soprou sobre os discípulos e disse: sejam cheios do Espírito Santo. Se você não é, que você seja, em nome de Jesus. Que hoje seja uma noite do de repente de Deus, onde Ele vem do alto e te enche com a sua glória. Jesus falou: em meu nome vocês falarão novas línguas. Jesus estava falando também de uma nova linguagem, de uma nova maneira de se comunicar. Existem certos vocabulários que para nós como cristãos já não servem mais. Entristecem o Espírito Santo, não representam o Espírito de Deus, não condizem com o que Jesus falava. E Jesus está falando hoje para você: no meu nome você também terá uma nova linguagem. Você terá acesso a lugares que você antes não tinha, porque a comunicação é a grande chave que eu dei para a humanidade. Os relacionamentos se destroem por falta de comunicação, por falha de comunicação. Igrejas se dividem por falha de comunicação. Pessoas não se entendem porque não se comunicam corretamente. Eu sempre digo: cuidado com rede social, com WhatsApp, resolver coisas importantes por meio de mensagem, porque você escreve uma coisa, a pessoa entende outra, e a falha da comunicação provoca um estrago. Porém o Senhor Jesus está dizendo: no meu nome você terá uma linguagem comunicativa correta, que vai alcançar o objetivo que ela precisa alcançar. Pegarão em serpentes. Quando eu entendi isso, meu irmão, quantas serpentes. Serpente, sabe o que representa? Aqueles problemas que nos enrolam.
Quanta coisa tem tentado te enrolar, te atrapalhar, e fica ali, e você tira, e daqui a pouco você vê, está por aqui, você tira dali, e sempre te incomodando. O Senhor Jesus está dizendo que no nome dEle você terá poder para neutralizar. Quando eu entendi isso, eu entendi o que o Senhor quis dizer a Moisés, quando o Senhor olhou para Moisés e falou: o que tu tem na tua mão? Um cajado, também era ministério. O que você tem na sua mão? O que eu já coloquei nas suas mãos? Aquilo que vier nas suas mãos, façam com todas as tuas forças, diz a palavra do Senhor. E Deus disse a Moisés: joga no chão. E quando ele jogou no chão, aquele cajado se transforma numa cobra. E a Bíblia diz que ele foge. Eu também fugiria. Tem coisas que o Senhor coloca na nossa mão, e quando a gente abandona, larga, joga no chão, deixa de lado, se transforma num problema. E aquilo virou uma cobra, e ele ficou com medo, e ele começou a fugir, diz a Bíblia. Mas o Senhor diz: ei, deixa de ser medroso, pega. E a Bíblia diz que ele pega, e quando ele pega naquela serpente, ela se torna novamente um cajado. Porque o poder do nome de Jesus na sua vida, quando você toca naqueles problemas que você precisa resolver, eles são neutralizados, porque o sangue de Jesus é o antídoto contra todo veneno. Jesus falou: em meu nome, vocês pegarão as serpentes e escorpiões, e pisarão sobre todo o poder do mal, e nada lhes causará dano. Tem muita cobra e escorpião aí por fora, mas você tem o poder do nome de Jesus na sua vida. Os sinais te acompanham. Problemas que ninguém está solucionando lá onde você está trabalhando, o Senhor vai te dar sabedoria para a solução desse problema. São sinais que te acompanham. Aonde você anda, onde houver alguém perturbado, enrolado, incomodado, onde houver alguém sendo tragado pelo mal, na sua vida tem poder para neutralizar isso, e o poder se chama Jesus Cristo. O nome de Jesus. Se beberem algum veneno mortal, não lhes causará dano algum. Chega de cristão envenenado, amargurado, contaminado. Fala para o teu irmão: não é para beber veneno. Não sai por aí pegando copo de veneno e tomando. Fuja da aparência do mal. Porém, se por um acaso, sem querer, entretanto, vai que você tomar, não lhe causará dano algum. É aquele perturbado que vem contar uma fofoca para estragar o teu dia, não vai lhe causar dano algum. É a má notícia que quem sabe vai bater na porta, todos vão se desesperar, na tua família não vai causar dano algum. Você não será contaminado por nenhum tipo de mal que vem contra a sua vida. Jesus falou: não é o que entra que contamina, é o que sai. Tudo que entrar em você, meu irmão, será purificado pelo nome de Jesus. E quando sair, meu irmão, a maldição será transformada em bênção para a glória do nome dele. Você é fonte de vida nessa terra. Jesus falou que, através de Tiago, que você é fonte de vida, que de você procede uma água doce, uma água potável, uma água que flui, não é uma bica escorrendo, é do seu interior fluirão rios de água viva, água que aquele que bebe sacia a sua sede, água que aquele que beber daquilo que você tem, o que você tem é Cristo, nunca mais terá sede, será saciado. É o que está em nós por causa do poder do nome de Jesus. Imporão as mãos sobre os doentes e eles serão curados. Olha para a tua mão. Nas tuas mãos, meu irmão, tem poder de cura. Aonde você toca, tem poder nas tuas mãos de haver regeneração. Aonde você toca, tem poder nas suas mãos de purificação. Aonde você tocar, entenda isso. Isso não é algo figurativo, isso é verdade profética. Imporão as mãos. Por isso, a partir de hoje, que as nossas mãos não sejam mais mãos que pegam em coisas impuras,
Que as nossas mãos, ou a partir de hoje, não sejam mais mãos que se contaminem com aquilo que nós devemos largar e nunca mais tocar. Que as nossas mãos não sejam mãos para ferir, para estragar, para destruir, mas mãos que fazem aquilo que elas já têm poder para fazer: curar. Um cumprimento teu, entendendo que a tua mão tem poder de curar, cura. Um abraço teu tem poder de curar. Um tapa nas costas com verdade, dizendo: conta comigo, tem poder de curar. Imporão as mãos sobre os doentes, sejam eles físicos, sejam eles espirituais, sejam eles na alma, não importa o nível, o grau da doença, aonde você impor as tuas mãos, eles serão curados. 2 dias antes de nós irmos para as férias, a minha esposa fez um exame, e ela estava se sentindo mal, foi fazer um exame geral, e descobriu um nódulo no útero. E a gente foi para a praia, e ela não curtiu as férias, preocupada, imagina. É uma das enfermidades que mais matam mulheres. E ela, preocupada com esse nódulo, e ficou lá na praia esses dias todos, não atrapalhou as férias de ninguém, mas era nítido que ela estava mal. Viemos embora na quinta-feira, na sexta-feira ela tinha exame para fazer, um segundo exame para ver o nível, a gravidade, o que era em si. E aí ela foi tomar banho, e quando ela foi tomar banho, ela me chamou e disse: ora comigo. E eu impus as mãos sobre o ventre dela e disse: Senhor, em nome de Jesus, cura, que seja para a tua glória, Senhor. Que não haja enfermidade entre nós. E ela tomou banho, vestiu a roupa, foi fazer o exame, eu fui com ela, fiquei esperando. Quando ela saiu, eu perguntei: e aí? E aí que sumiu. Glória ao nome do Senhor Jesus. Desapareceu. Esse poder está sobre toda a igreja. O poder do nome de Jesus, gaste, use, aproveite disso. São os sinais que vão te acompanhar, mas você precisa fazer algo agora. A Bíblia diz que Jesus falou tudo isso para eles e foi. E a Bíblia diz que eles saíram e pregaram. Eles saíram e responderam. Eles acreditaram e praticaram. E diz o texto que o Senhor, porque ele saiu fisicamente, mas ele continuou em espírito. Nós não o vemos, mas ele disse: bem-aventurados vocês que não me veem, mas creem. Ele está com você por todos os dias. E a Bíblia diz que o Senhor cooperava, confirmando cada palavra que eles declaravam, através dos sinais que acompanhavam. Você é um privilegiado. Ele pode fazer sem você. Ele até vai fazer sem você, mas ele não quer fazer sem você. Se você disser sim, o dia de hoje ele marcou, porque ele insiste e persiste, que através de você uma grande obra aconteça nessa terra. Você crê em nome de Jesus? Vamos nos levantar?